Compartilha com a gente, por favor, aí como é que foi esse processo de decisão e também a ida, né, como é que foi morar lá por um tempo, não sei quanto tempo você passou lá, uns 2 anos, eu acho, ou quase Uhum. isso. A gente fez um podcast, eu acho, depois que eu voltei de Dublin, que eu fui em 2018, né. Eu fiz um intercâmbio lá e fiquei acho que um Uhum, mês. Eu voltei, né, e aí voltei, tipo assim: "Caraca", aí furou a bolha, sabe. Pô, existe um uhum. mundo fora do Brasil, caraca, foda, quero ir de novo, né. E aí eu fiquei sabendo que tinha, tipo, parques lá de empresas, Google, AWS, mas nisso não tinha ninguém no meu na minha bolha que tinha feito isso já, né. Enfim, e aí nessa época também foi que eu comecei a conhecer DevOps, comecei a me conectar com pessoas, vi que pessoas, olha que loucura, as empresas pagavam e pegavam os bonecos do Brasil e levavam para fora para trabalhar com DevOps. Eu, caraca, bicho. Então essa área é foda mesmo, hein? É para lá que eu vou, né? E aí comecei a estudar também. Ah, Nesse meio tempo eu entrei na SAP, né, que é a empresa aqui do Sul. A empresa do Sul é multinacional, mas ela está baseada aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Muito E ela popular até hoje, muito muitos popular anos. até hoje, né. Lidera aí o mercado de ERP, né. E aí eu entrei no suporte, pô, desenvolvi meu inglês. Eu já estava meio que me preparando, mas eu nem sabia que eu estava me preparando, né. Eu sabia que eu tinha que aprender inglês, pra qualquer coisa. Então eu aprendi inglês e fui estudando esses tópicos técnicos, né. Até que e aí fui aplicando vagas, eu tinha feito 2, 3 entrevistas e eu falei: "Cara, olha só, eu tô conseguindo chegar numa entrevista, então quer dizer que eu já tô com uns pontinhos na frente", porque a maioria não é nem chamada para entrevista, né. Se você pensar, você está competindo com o mundo inteiro, você não está competindo só com o Brasil. Você aplica para uma vaga de Dublin, tem outros expatriados que querem ir para lá. Os indianos querem fugir da Índia, pô. Fudido, igual o Brasil. Então, você está competindo com muita gente. Então, só o fato de ser chamado para entrevista é uma vitória. Considere isso uma grande vitória. E eu, opa, isso aqui é possível então. E aí comecei a ficar um pouco mais ligado nisso, né? Montei um plano. E aí, em 2019, eu fiz um processo para a Amazon, que eu não passei. Eu cheguei na entrevista, sim, e, cara, não consegui desenrolar no inglês. Tava foda. Eu falei com um irlandês, e o sotaque deles é realmente muito forte, muito difícil de entender. E aí eu vi que, cara, eu tenho conhecimento técnico, eu sei o que cai, mas o inglês tá horrível, né? Então eu sabia o que eu tinha que melhorar. Beleza. Fiquei lá uns 2 anos estudando, trabalhando na SAP, estudando inglês. Até que daí eu fiz uma nova entrevista. Eu tinha que esperar acho que 1 ano pra fazer uma entrevista na Amazon de novo, né. Enfim, aí tava fazendo certificação de Kubernetes, postei lá, um cara me chamou: Cara, tem uma vaga de DevOps aqui em Dublin, né, na Amazon e tal, não quer que eu te faça uma indicação aqui interna?", que daí eles ganham um referral, né, ganham uma graninha se passa na indicação. E aí comecei o processo, cara, e aí foi tipo uns 4 meses de processo da Amazon, foi muitas entrevistas, acho que umas 5 ou 6 entrevistas, sendo que a última entrevista foram 4 horas de entrevista, foram 4 pessoas diferentes, uma bateria, uma atrás da outra. E aí eu passei, cara. Daí eu realmente tinha chegado no nível, né, mas foi um processo que tinha começado 2 anos e meio antes que eu fui ali, Aham. né, trabalhando no inglês, trabalhando na parte Ma técnica. mas velho, vou te interromper por um instante aí, 4 horas de entrevista. Né. O que que rola numa entrevista de 4 horas? Sei lá, na minha opinião, nem precisava ser tanto assim, né, porque você chega lá, você faz a entrevista como se fosse um tiranossauro rex, aí você chega lá, é um gatinho, né, o trampo. Então, tipo assim, hã, mas, o processo da Amazon, se o ouvinte aí quiser algum dia trabalhar na Amazon, ele está público. Então, se você botar lá Amazon Interview Process, você vai cair no como que funciona o processo da Amazon. Então, você tem lá uma screening, depois você tem entrevista com dois. Eu tive com 2 caras técnicos, né? E essa última entrevista, ela é. Todo mundo passa por isso. É uma bateria com 4 horas. Então, você tem 4 entrevistadores seguidos. Por que eles fazem isso? A Amazon ela cobra muito que você tenha os leadership principles da Amazon. Então eles têm 14 princípios lá que dita como é que funciona a Amazon e como que alguém tem que se portar lá dentro. Então, tipo, Customer Obsession é o top 1. Então, você tem o princípio de Customer Obsession, e aí a grande maioria das entrevistas, né, acho que as 2 ou 3 primeiras ali, era só isso, cara. Era só, tipo, a pessoa fazendo perguntas abertas do tipo, me conta uma situação de um cliente que era muito difícil e como você contornou a situação. E você tem que dar exemplos reais.
né? Eles recomendam você usar o método STAR, né? Não sei se vocês estão familiarizados, lá você usa Situation, Task, Action e Result. Então você explica a situação, qual que era a sua função, o que, que você fez e qual foi o resultado. De preferência metrificado. Então imagina assim, você pensar num exemplo de uma empresa que você trabalhou 3 anos atrás, explicar isso de uma forma em inglês e conseguir, entendeu? Virar a cabeça do recrutador do tipo, cara, gostei disso. Eu tenho até hoje um Notion que eu peguei cada um dos princípios e botei assim, tipo, 10 exemplos. Falei com colegas, coisas que eu não lembrava, falei com colegas de outras empresas, tipo, meu, o que a gente fez naquele projeto mesmo? Qual que foi o resultado? E escrevia, cara, todos os Interessante. dias. Muito. E durante todo esse processo, né, 3, 4 meses ali, todo dia, cara, eu estudava, praticava, falava sozinho, explicava esses exemplos. Então, essa bateria de 4 horas ali, acho que foram 2 entrevistas seguidas só falando disso, eles fazendo essas perguntas aleatórias dos 14 princípios da Amazon, né? Aí depende muito da função, né? A depender se é uma função de manager ou de, sei lá, DevOps ou suporte, eles vão fazer perguntas de princípios mais específicos e você tem que elaborar ali alguma coisa naquele método e os caras vão te fazer pergunta de follow-up, ou seja, não tem como você mentir. Eles vão entrando, se eles veem que você deu um miguezinho ali, eles já vão, pô, peguei o cara, daí ele vai botando, tá, mas por quê? E por que você não fez isso? E, bicho, se você não sabe, se não é um exemplo real, você gagueja e já era, perdeu. Esses entrevistadores, eles são técnicos o suficiente para entender o que você está descrevendo ali e dizer alguma coisa, tipo, não, isso aqui não faz sentido. Todos os entrevistadores são pessoas que trabalhavam na função que eu ia trabalhar. Lá dentro da Amazon, se você quiser, você pode virar um official interviewer, né? E aí você recebe treinamentos dessa parte justamente de soft skill. E perguntas que você pode fazer, perguntas de follow-up, enfim. E claro, daí tem a entrevista técnica, que é basicamente a mesma coisa, né? Daí depende da vaga, mas, pô, redes, Linux, Kubernetes, foi basicamente isso a minha entrevista. A parte de screening ali é uma coisa mais prática? Te apresenta algum problema que você tem que demonstrar a habilidade ali para resolver? Ou não tem uma parte assim? Vagas de programação, geralmente você tem ali um teste prático. No meu caso, era uma vaga de DevOps, no suporte da Amazon, no time de DevOps. Então, o que eles queriam saber? Minha skill de resolução de problema. Então, eles falaram, cara, eu digito aqui amazon.com e não funciona, o que eu faço? E aí você tem que fazer perguntas de follow-up pro cara para tentar conduzir a análise, como se ele fosse um cliente e você fosse o cara da Amazon, entendeu? E aí, dependendo das perguntas que você faz, você demonstra o seu conhecimento a fundo na parte de redes, parte de Linux, troubleshooting, análise e tal. Então, mais ou menos assim, é uma simulação de um atendimento de um caso, basicamente. Digamos que esse exemplo que você disse, digitou lá o endereço, a URL da Amazon e não carregou o site. O troubleshooting vai na parte de infra e servidor, porque que não está rodando, ou você vai ajudar um cliente comum, doméstico, leigo, etc., a acessar o site? Para que lado que vai? Parte de infra mesmo. Então, tipo Tá. assim, o que acontece quando eu faço Amazon.com? É uma query DNS que vai para um root server, que manda para não sei o que, retorna um IP, esse IP ele fecha uma conexão TCP, e aí ele manda um TCP sim, ele manda um TCP ACK, depois manda um ACK de novo para fechar o teu HTTP handshake. Quanto mais você descer, e aí é aquele momento de você vender o seu conhecimento, né? E aí, nisso eles conseguem definir já claramente, cara, esse cara é júnior, pleno ou sênior. Basicamente ali eles já matam, né? Esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de uma playlist especial do Geocast focados em carreira. Clica aqui no card para você poder assistir todos os episódios.